Glória a Jesus. A mensagem desta tarde de domingo está em Mateus, capítulo 5, o versículo 43 ao 48. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem fala sobre o amor ao próximo. Vamos ler então a nossa palavra. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque eles fazem nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vêm chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentis também o mesmo? Portanto, sejam-vos perfeitos, como perfeito o vosso Pai Celeste. Amém. Então a palavra do Senhor está em Mateus capítulo 5, e o versículo 43 ao 48 diz que nós devemos amarmos uns aos outros por amor a Cristo. Aleluia. Que como antigamente se dizia: amais o teu próximo e odiarás os teus inimigos, e perseguirás os teus inimigos, ou seja, a lei, olho por olho, dente por dente. Mas nós não estamos debaixo dessa lei de vingança, de derramamento de sangue, dessa lei de ódio. Nós estamos debaixo da lei da graça. Graça esta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele mesmo está trazendo a sua ordenança: amarás o teu próximo e orai pelos que vos perseguem. Então devemos amar o nosso próximo, orar por aqueles que perseguem-nos e não incitar o ódio, como eu havia dito no culto anterior. Na minha pregação anterior, eu havia dito que muitas pessoas estão incitando o ódio, usando os meios de comunicação para incitar o ódio entre pessoas, entre instituições, perseguindo pessoas, instituições. E no que isso vai dar? E mais ódio, mais destruição, mais mortes, mais derramamento de sangue em vão. Porque quem dissemina o ódio não é de Deus, é do diabo. Porque o diabo é que quer destruir a humanidade, não é Deus. Deus, pelo contrário, Ele quer salvar a humanidade. Se não fosse por isso, Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Não teria derramado seu sangue precioso por nós, por mim e por vocês. Então Jesus Cristo fez essa obra magnífica, o Filho de Deus, para resgatar-nos do mundo das trevas. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Em uma pregação que eu fiz há uns 3 anos atrás, eu já havia falado sobre isso. Que eu já estava sentindo que havia um ódio nos corações das pessoas, porque já tinham começado perseguições por judeus, negros, ciganos, pobres, mendigos. Não sei se vocês se lembram, mas muitos mendigos aqui no Brasil foram queimados vivos. E muitos judeus negros foram perseguidos lá fora. Não somente os africanos, porque eles queriam ir ter uma vida melhor na Europa, onde eles atravessavam o Atlântico, o mar Mediterrâneo, em navios, em embarcações superlotadas, e muitas dessas embarcações foram afundadas, quando eles queriam ir para a Itália. Outros também, a perseguição contra os sírios, que estavam saindo da guerra que estava acontecendo na Síria, e estavam atravessando para a Europa, e muitos deles foram mortos no meio do caminho. E o ódio contra os imigrantes, o ódio contra essas pessoas que estavam saindo de suas pátrias, não porque queriam, mas por causa da perseguição que estava acontecendo lá, por causa da calamidade, dos problemas que eles estavam atravessando. E também nós temos aqui no Brasil a questão
das pessoas que estão vindo da Venezuela. Muitos haitianos também e africanos no Brasil não estão sendo aceitos. Por quê? Porque estão pegando empregos de outros brasileiros. Mas o Brasil é grande. O Brasil ele tem muita terra ainda que poderiam ser trabalhadas. Mas eu não quero chegar nesse ponto. Eu quero chegar no ponto em que nós estamos vivendo momentos difíceis. E não é momento de odiarmos uns aos outros. É momento de nos unirmos. Como a palavra de Deus nos incentiva a isso. Aleluia. Ele nos incentiva ao amor e não ao ódio. E nem à perseguição. Guarde essa palavra no vosso coração. Aleluia. Quem está dizendo? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, quem está dizendo? Jesus. Vos digo, amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vem chuva sobre justos e injustos. Isso é verdade. Deus, ele está fazendo o bem para todos. Ele continua mandando o sol, a chuva, o vento, o verão, o inverno, a primavera, o outono, para todos. O ar que nós respiramos, todos respiramos. Aleluia. Então Deus, ele está com a sua mão favorável para fazer o bem e não o mal. Deus não quer destruição, como eu já havia dito. Ele quer que as pessoas sejam salvas e não destruídas. Porque se nós fizermos apenas aquilo que nos agrada, os maus também fazem a mesma coisa. E aí não vai haver diferença entre nós e os maus. Não haverá diferença entre os justos e os injustos. Entre aquele que é filho de Deus e o que não é filho de Deus. Porque se procedermos da mesma forma, não haverá diferença entre nós. Uma das marcas do cristianismo, uma das marcas do Filho de Deus, uma referência do Filho de Deus, é a bondade e não a maldade. É a bondade em nossos corações, em nossas palavras, em nossas ações, que nos faz ser diferentes. Aleluia! Porque isso mostra que temos Jesus no nosso coração, em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então guarde essa palavra no teu coração. Siga o bom exemplo de Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar a conclusão desta mensagem para com todos vocês. Eu sou o pastor André C., sou o pastor da Igreja Evangélica Deus Escuda aqui na cidade de Bacabal. Glória a Deus. É o seguinte, mensagem de domingo, dia 19 de abril de 2020. O amor ao próximo, Mateus, capítulo 5, o versículo 43 ao 48. Resumindo, devemos amar a todos, sem exceção, pois Jesus nos ensinou a amar para com todos. Isto é também um sinal pelo qual o mundo reconheceria os filhos de Deus. Ser perfeito como o Pai Celeste significa a prática da verdade, piedade, justiça e humildade. E não orgulho, pois o mundo está mergulhado nele. Como você está prestando atenção, o mundo está mergulhado no orgulho e na vaidade, na soberba. Mas os filhos de Deus têm que estar mergulhados no amor, aleluia, no amor de Cristo, aleluia. No amor que excede todas as coisas. O amor é o dom supremo, porque o amor fala de Deus. Amém. O amor é o próprio Deus. Sejamos então filhos de Deus. E nesse momento eu quero orar por você, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pai Santo, Deus Celestial, Deus bendito, Deus glorioso, eis que unimos a nossa fé, Pai, para clamarmos por estas vidas. Para clamar por os que estão doentes, por os que estão enfermos. Senhor, para aqueles que estão hospitalizados, entubados, Tu és o Deus que cura, que liberta, santifica. Abençoa os irmãos que estão pregando o Evangelho, dando força, saúde, ânimo. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus.
Pai, intercedo, Pai, pelos velhinhos, em particular, Senhor meu Deus, pela irmã Sebastiana, pela irmã Maria, pela irmã Alice, também intercedo pela irmã Wanda, ó Pai Santo, Deus glorioso, pelo irmão Barbosa, intercedo pelo Senhor Daniel, que está enfermo, mas o Senhor é Deus que cura. Pai Santo, derrama a tua unção divina sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Oh glórias, aleluia, porque Tu és o Deus santo, Tu és o Deus justo, aleluia. Você pode nos seguirmos pelo YouTube, é só colocar Pastor Andraci, que vai aparecer lá, Pastor Andraci Lago, que vai aparecer os nossos vídeos. Também, se você precisa de oração, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Então, siga-nos. Siga o pastor Andraci do Lago Pinheiro e seja feliz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.